Olá, bom dia. Eu sou Camila de Jesus, repórter do site Fé Católica, e nesta quinta-feira, dia 4 de junho, nós teremos uma live especial. A nossa live hoje será com o Dom Murilo Krieger, o nosso administrador apostólico da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Dom Murilo vai falar um pouco da trajetória dele ao longo desses 9 anos nessa sede primacial e também é um momento de despedida, né? Amanhã, na sexta-feira, dia 5 de junho, o cardeal Dom Sérgio da Rocha toma posse desta sede primacial após os 9 anos de Dom Murilo aqui. Se vocês tiverem perguntas, desejarem tirar suas dúvidas com ele, já está aqui, eu vou adicionar ele na nossa live e fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Olá, Dom Murilo, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo em paz? Aí, graças a Deus, Tudo tudo em bem, paz. graças a Deus. Que bom. Estamos aí. Obrigada, em primeiro lugar, obrigada pela disponibilidade do senhor e a atenção com o nosso portal. O senhor que sempre esteve disponível para nos atender em todos os momentos. Muito obrigada por aceitar esse convite também. De nada. E darei entrevistas até amanhã, ao passar o cargo para Dom Sérgio. A partir daí, será ele, porque minha missão por aqui terá terminado. Só rezar depois. Nós agradecemos o senhor ter aceitado esse convite e também a disponibilidade que o senhor sempre teve conosco da imprensa, né? Eu digo por mim, os momentos que eu tive contato com o senhor, você sempre esteve disposto a falar, nos responder. Obrigada mesmo, eu digo isso enquanto imprensa. Mas vamos lá. Obrigado. Minha primeira pergunta para o senhor, Dom Murilo, é em relação à parte física da nossa igreja, né? Salvador tem mais de 100 paróquias e, assim, ao longo do período que o senhor esteve aqui, o senhor se dedicou a restauração de alguns templos, né? Temos a Catedral Basílica, que passou por restauração, a reabertura do nosso Palácio Episcopal da Sé em dezembro do ano passado e tantas outras que foram reformadas e restauradas ao longo desse período. O que motivou o senhor a ter essa atenção e esse carinho especial também com a igreja, pensando nela enquanto templo físico? Ao entrar numa dessas igrejas antigas, tradicionais, eu ficava admirado e me perguntava como conseguiram, nossos antepassados, como conseguiram fazer isto sem tanta técnica, sem tantos recursos. E eu ficava pensando quanto sacrifício há atrás dessas obras de arte. E a gente percebe que eles cuidavam para fazer a igreja mais bonita e de acordo com os últimos recursos da arte da época. Então eu pensava, é uma responsabilidade que eles nos deixaram. Nos deram uma obra tão bonita, e agora nós deixarmos. A conexão com o Dom Murilo, acho que perdeu um pouco de estabilidade. Eu acredito que seja por causa da chuva. Ele deve estar voltando já já, aguardem. Pronto, Foi o que eu voltou. procurei fazer, me dediquei, me esforcei, me uni a tantas pessoas que trabalharam comigo, que acreditaram nesse trabalho. E eu saio muito contente, porque eu me lembro, no dia que eu entrei na catedral pela primeira vez, com uma cortina imensa lá na frente, fechando a parte do presbitério, ela toda escura. Eu pensei, que pena, que catedral que deve ser bonita. Mas eu para ser sincero, eu pensei, meu Deus, eu vou sair daqui e não vou conseguir ver esta catedral do jeito que ela devia ser no passado. Mas aí começamos a trabalhar aqui e ali. Bom, quando finalmente, depois de 3 anos de restauração, depois de ter ido muitas vezes durante a restauração, mas quando ela estava pronta, eu entrei, eu confesso que fiquei emocionado. Eu pensei, meu Deus, tanta beleza escondida, e fazia mais de um século que ninguém via a catedral como hoje a gente pode vê-la. Portanto, eu penso que é um respeito ao passado, uma homenagem às pessoas que estão vivendo hoje e, ao mesmo tempo, o incentivo
para que aqueles que, no futuro, forem responsáveis por essas igrejas, cuidem delas com o mesmo carinho com que elas foram feitas. Verdade, meu Murilo. Agora eu vou passar a palavra em relação às intervenções que o senhor fez no período que o senhor esteve aqui. A gente se recorda que o senhor teve ação junto com a Polícia Militar na questão da greve, das últimas greves que tivemos aqui. O senhor também esteve ao lado da população quando teve um desabamento de terra. O senhor sempre buscou estar ao lado da população, né, da sociedade, nos momentos assim cruciais e de necessidade. O que o senhor acredita que reverberou, que impulsionou o senhor também a agir dessa forma nesses momentos? Não só com cuidado conosco, que somos cristãos católicos, mas pensando na sociedade como um todo. Quando a gente abre o Evangelho e se depara, por exemplo, com aquela cena de Jesus que começou a falar para as multidões, e as multidões ficaram tão empolgadas que o seguiram. E a um dado momento, a multidão estava passando fome, porque não tinham levado tanto alimento. Quer dizer, a palavra de Jesus os empolgava tanto que eles foram indo, né? E se descuidaram daquilo que é fundamental. Jesus não disse assim, olha, bem, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, esse problema não é meu, eu tenho coisas mais elevadas para fazer. Mas não. Jesus estava falando para pessoas que ele sabia que tinham fome, e a fome é um problema sério. E despertou nos apóstolos uma pergunta que é muito curiosa. Quando ele disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos devem ter pensado, mas nós só sabemos pescar, não temos peixe aqui. Foi aí que encontraram lá, tem aqui um menino, 5 pães, 2 peixes. E aí Jesus realiza o milagre. Quer dizer, assim como Jesus, nós, chamados a ser pastores como ele, temos obrigação de cuidar para que as ovelhinhas tenham também o necessário. Ora, quando se tratou da segurança, como ficar indiferente? O número de mortes aumentando, assassinatos, roubo, insegurança, medo. E aí eu vi a força que tem a igreja. Eu digo brincando que a igreja, nós não temos dinheiro, mas temos prestígio. Um prestígio que foi construído ao longo dos séculos por aqueles que nos antecederam, que foram fiéis ao Senhor. Então, o poder ir ao encontro, e eu me coloquei no lugar de ponte. Ponte. O pontífice, que é o bispo, é uma ponte, é aquele que constrói pontes entre as pessoas. E eu vi uma coisa curiosa. Aliás, se tivessem sido filmados aqueles encontros, todo mundo veria que eu falei pouquíssimo. Mas aí um falava aqui, o outro falava ali, e às vezes palavras duras, mas em respeito a mim, eles mantiveram sempre um nível muito elevado. Quando eu via a hora de eu falar, eles prestavam muita atenção. E o que eu procurava fazer? Mostrar o seguinte, ninguém tem toda a verdade. Cada um tem uma parte da verdade. Então, cada um tem que ceder um pouco. Não dá para um ganhar tudo e o outro ser derrotado. E aí, depois eu ouvi de um lado do governo, e também depois do lado dos sindicalistas, da polícia. Eles me falaram, olha, Dom Murilo, sua presença foi muito boa, porque muita coisa que a gente queria falar para o outro, a gente nunca teve oportunidade, nunca conseguia. Mas ali nós podemos falar. Então, é isso que eu penso que é a missão, não só do bispo, de todos. Criar pontes na vida, na família, num local de trabalho, numa faculdade. Criar ambientes para que todos possam, com liberdade, se expressar. E eu penso que a gente vai aprendendo a conviver com o diferente. Respeitar o diferente. Nós temos, e isso é um problema no momento atual, as coisas estão se acirrando. Ora, eu tenho que respeitar que o outro tenha um outro time de futebol, tenha um outro partido político, tenha um outro gosto de cultura, de música, um outro pensamento na política, na religião. Então a gente tem que respeitar-nos. Nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Eu não posso obrigar todo mundo a pensar como eu penso. E quando eu vou respeitando os outros, eu vou me enriquecendo, porque o outro me enriquece.
Agora, quando eu me fecho no meu egoísmo, como uma ilha, eu perco, eu me empobreço e crio um ambiente péssimo ao meu redor. Dom Murilo, o senhor fala de cuidado, né? O cuidado que o senhor teve nesses momentos específicos. O nosso lema da campanha da fraternidade esse ano pede isso, né? Ver, sentir compaixão e cuidar, inspirado no nosso bom samaritano e também na nossa santa, Santa Dulce dos Pobres. O senhor, ao chegar aqui em Salvador, logo em seguida, ela é beatificada. Na sua saída, temos ela como santa. Como é que o senhor se sente com tudo isso? Inclusive, a última missa, eu me recordo que o senhor fez ainda com a presença dos fiéis, foi no santuário de Santa Dulce dos Pobres. Como é que o senhor se sente? Qual é a emoção? Quais as inspirações que vêm ao coração do senhor com Santa Dulce estando presente na sua chegada e, ao mesmo tempo, na sua partida? Eu acho que Santa Dulce, que ama tanto esta arquidiocese, deve ter dito para Jesus, Jesus, está chegando ali um pobrezinho irmão que vai precisar muito da minha ajuda. Aí ela foi beatificada. Depois ela deve ter dito, olha, tudo bem, mas ele precisa de mais ajuda ainda. E Deus deu a graça dela ser canonizada. Mas realmente, para mim foi um momento especial, uma graça dupla. Graça significa um presente que a gente recebe sem merecer. O que eu fiz para a beatificação dela? Nada, a não ser ir lá e estar presente como arcebispo. O que eu fiz para a canonização? Sim, apoiei aqui, ajudei ali, fiz intermediações, mas não assim no sentido, não fiz milagres, não fiz nada, e ela que é santa. Então, eu vi que Deus realmente quis dar um presente, não através de mim, para essa arquidiocese, para dizer, olha, vocês precisam de um exemplo, de um modelo de alguém que me amou, que me serviu, que me imitou. E aí nos deu agora esse exemplo, que está aí vivo. Porque o curioso dos santos é que eles morrem, mas continuam evangelizando. Quanta gente hoje se aproxima de Deus por causa do testemunho de Irmã Dulce? Isso eu senti de perto. Quanta gente ama mais o Senhor porque vê o exemplo forte dela. E o que me impressionou muito aqui, desde que eu cheguei, é que todo mundo dizia, eu conheci a Irmã Dulce, eu vi, ou então, ela ajudou muito meu pai, ela uma vez, a minha mãe estava precisando. Quero dizer, Irmã Dulce, pelo que eu vi, é uma irmã universal. Ela entrou no coração dos baianos e agora dos brasileiros. Mas pelo seu jeito simples, de uma maneira assim, muito forte. Ela nos mostrou que a fé não é uma teoria, não é assim grandes ensinamentos dogmáticos, embora tenha ensinamentos dogmáticos. A fé é um gesto de amor. É o amor que eu reparto com os outros, claro, depois de ter colocado Deus em primeiro lugar na minha vida. Dom Murilo, o senhor sempre foi e sempre esteve disposto não só a ouvir as pessoas, mas também a acolhê-las, né? Vemos isso ao longo das caminhadas, das procissões. O senhor acredita que esse acolhimento, essa abertura ao povo contribuiu diretamente para o pastoreio do senhor aqui na nossa arquidiocese, esse contato maior com as pessoas? Olha, acolher é uma forma de amar. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não acolho, ao menos do coração. Aliás, isso eu aprendi muito aqui. Eu vejo, mesmo às vezes, em casas muito simples, muito pobres, que a pessoa não tinha nada para oferecer, mas o desejo de que a gente entrasse na casa era tão grande que a gente vê que a pessoa estava escancarando as portas do seu coração. Isso é acolher. Não é tanto oferecer alguma coisa, é oferecer-se. E, aliás, é isso que Deus nos pede. Quando eu vou participar da Eucaristia, isso eu estou falando para cada um, eu, mais do que pensar o que eu vou receber de Jesus, eu devo me preocupar. O que eu posso oferecer a Jesus? Meu coração. Ninguém é tão pobre que não consiga agradar a Deus. Sim, porque o que Ele quer nosso, Ele não quer títulos, homenagem, o que Ele quer é o coração. Dando o coração, estou dando tudo. Agora, não dando o coração, o que eu estou dando ao Senhor? Jesus veio ao nosso encontro para isso. Então, acolher é essencial. Porque o acolher supõe perdão. E aqui é algo importante que penso que todos nós temos que aprender muito.
Como é triste ver quando uma pessoa guarda rancor, ódio em seu coração. É triste, porque é o oposto do amor. Deus quer que a gente manifeste o amor perdoando. E se eu não perdoar o meu irmão, como Deus vai me perdoar? Eu mesmo rezo no Pai Nosso: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Significa, se eu não perdoo, estou pedindo a Deus: olha, não me perdoe porque eu não estou perdoando. Perdoar, acolher, são expressões do amor. E isso eu acho que é essencial em nossa vida. Nesse momento de distanciamento físico-social, o senhor se dedicou à série de vídeos Palavra do Pastor. Essa também foi uma forma de se aproximar da arquidiocese, já que fisicamente falando não poderíamos estar juntos devido à pandemia da Covid-19? Sim. Na verdade, um dia a Pascom, através da Sara, me pediu um vídeo, eu não me lembro bem por quê e para quê. Eu gravei um, aí daqui a pouco pediram um segundo. Sei que daqui a pouco eu estava gravando todo dia para toda uma mensagenzinha pequena. Eu pensei, eu vou ser bem breve, porque se eu faço vídeos de 15 minutos, 10 minutos, daqui a pouco a pessoa vai dizer, eu vou assistir depois. Mas quando se trata desses meus vídeos, a pessoa sabe que levam 2 minutos, 3 e meio, então se anima mais. É uma forma, eu penso, um dos aprendizados do coronavírus. Aliás, a gente já sabe há muito tempo que momentos de crise são momentos de grandes descobertas, de passos importantes da humanidade. Assim foram as guerras. Muita coisa que temos hoje, por exemplo, plástico, surgiu da Segunda Guerra Mundial. A própria internet, os primórdios dela, da Segunda Guerra Mundial. Porque, em outras palavras, em momentos de dificuldade, a humanidade põe-se a pensar, a buscar, e aí surgiram tantas coisas. Agora, eu penso que esta pandemia do coronavírus está nos levando a descobrir outras maneiras de comunicação. Ontem ainda, eu ouvi um empresário dizer que, por causa do trabalho dele, cada ano ele tinha que ir umas 15 vezes a São Paulo. Agora não está podendo ir e estão resolvendo tudo através de vídeo da internet. Então, estamos descobrindo que a comunicação pode ser simplificada, torna-se mais rápida, mais barata e a gente acaba sendo mais objetivo. Quando a gente se reúne, o cara vem de São Paulo, vai, o outro vem de não sei de onde, se reúne em torno de uma mesa, um quer saber como é que está o filho do outro, como é que está aquele problema, e as coisas não progridem tanto. Então, eu penso que momentos de crise são para isso. Claro que momentos de crise podem ser também altamente negativos. A gente pode acabar sofrendo muito, pode se isolar, pode ficar deprimido. Tudo depende da maneira como a gente enfrenta. Eu penso que nós temos que nos colocar na seguinte situação. Não escolhemos viver assim, não fomos nós que procuramos esse desafio, mas já que estamos enfrentando, vamos crescer nele e não nos deixar abater por ele. Amém. Dom Murilo, em relação aos artigos e livros do senhor, o senhor pretende dar continuidade agora que o senhor volta para Corupá com essa busca em escrever, quem sabe trazer um livro sobre a nossa arquidiocese, sobre o período que o senhor esteve aqui? Existe algo, o senhor vem pensando nisso? Olha, normalmente eu escrevi sob pressão. Era um artigo no começo semanal, depois quinzenal. Eu, há mais de 30 anos, escrevo mensalmente para o Mensageiro do Coração de Jesus, escrevo mensalmente para o Brasil Cristão e outras revistas. Mas sempre foi sob pressão. Quantas vezes, 11 horas da noite, meia-noite, estava eu aí tendo que escrever. Então, eu sempre dizia que eu escrevia com 10% de inspiração e 90% de pressão. Então, eu não sei se não tendo essa pressão, eu vou me animar muito a escrever. Vai depender, eu vou me deixar conduzir pela mão de Deus. O que eu sei? Bom, e também quanto a Salvador, meu tempo de arquidiocese, não.
eu não escreverei pelo seguinte: quem, no caso do bispo que escreve, acaba procurando ressaltar as coisas boas que fez. E um pastoreio tem também dificuldades. Eu deixo isso para historiadores, para outras pessoas, mesmo porque há um arquivo muito grande do jornal da Arquidiocese, de programas, daquilo que saiu na imprensa. Então, se alguém um dia quiser escrever sobre esse tempo, vai ter material em abundância. O meu olhar acabará sendo um olhar um pouco limitado, que é o olhar assim do bispo, e eu penso que não é importante isso. Agora, artigo para orientação, para vida espiritual, isso acredito que sim, porque as revistas onde eu escrevo continuam pedindo. O Jornal à Tarde, agora, a partir do próximo domingo, o meu espaço será ocupado pelo cardeal Dom Sérgio. Tem um pedido aqui para o senhor. Escreva sobre o turismo religioso católico e comunitário. Vai nos ajudar muito. O que o senhor acha? Bom, foi um tema sobre o qual eu me dediquei muito. Aliás, por uma circunstância, a minha vida, muita coisa aconteceu assim, por circunstância. Aconteceu o seguinte: um dia eu estava em Maringá, veio um pedido para eu representar a CNBB num Congresso Internacional de Turismo em Bangkok, na Tailândia. Eu nem me lembrava direito, sabia que a Tailândia ficava lá na Ásia, mas nem me lembrava direito. A minha tendência foi dizer não. Mas depois, eu pedi um meio-dia para pensar. Mas depois eu pensei assim: se estão me pedindo, já deve ter pedido para 10 que negaram. E alguém tem que ir. Eu vou. Fui. Bom, indo, me senti na obrigação de trazer muita coisa, e foi um congresso muito interessante. E aí começamos o turismo religioso na CNBB. Não havia nem essa preocupação. Foi indo, e graças a Deus depois passei por outros bispos, agora está o padre Manuel Filho, está à frente, tendo também o bispo apoiado. Então não foi... E aí eu tive que estudar, tive que ler, saiu até um livro com as mensagens dos papas do Dia Mundial do Turismo, a CNBB publicou. Então, eu não vou dizer que eu vou escrever muito sobre turismo, mas quando for preciso, alguma reflexão, uma palestra, porque eu penso assim: se me convidam, vamos lá, seja o que Deus quiser. Aliás, eu já aprendi que muita coisa para a gente fazer na igreja tem que ter duas qualidades fundamentais: fé e cara de pau. Fé, tem que acreditar em que o evangelho tem que se apresentar de muitas maneiras. E cara de pau, mas vai em frente. Vocês vão pensar: mas eu não sei, eu não tenho, não sei como é que você é acolhido. Sei lá, vamos em frente. O resto depois deixa por conta do Espírito Santo e do tempo. Verdade, Dom Murilo. O senhor consegue, no artigo que o senhor escreveu, o que eu trouxe e o que eu deixo para Salvador, o senhor admite que é complicado escolher um momento específico para aqui. Mas hoje, se aproximando tanto da posse do cardeal Dom Sérgio, o senhor já consegue pensar em um momento que o senhor com certeza vai levar daqui, ou mais de um, quem sabe, como o senhor desejar, um momento específico, foi marcante para o senhor? Olha, tentei fazer esse exercício. Talvez, assim, o mais emocionante, mais forte, foi quando eu presidi a missa de Santa Dulce em Roma, no dia seguinte à canonização. A igreja belíssima, belíssima, a igreja cheia. E eu pensando assim: meu Deus, eu aqui presidindo essa missa, que está indo para todo o Brasil, quem eu sou para isso? E eu me lembrei: não, mas eu não sou nada. Aqui quem é importante, além de Deus e da sua graça, é a irmã Dulce. Então aquilo foi um momento assim, do qual eu guardo assim, uma recordação muito viva, muito forte, muito bonita. E graças a Deus, depois daqui, aquela emoção se completou aqui quando eu presidi a missa na Fonte Nova. E aliás, na Fonte Nova, quando estávamos preparando, a Maria Rita e outros disseram: não, o senhor é que tem que presidir, porque é, de certa forma, a sua despedida, a grande celebração. Depois não vai ter outro momento
para reunir tanta gente numa celebração. Eu pensei, é verdade. Tanto que quando o seu Núncio tinha dito que viria, eu disse, olha, seu Núncio, com toda a liberdade eu vou lhe dizer. O pessoal acha que eu devo presidir, que de certa forma é a minha despedida. Eles, não, eu compreendo, o senhor tem toda a razão. Depois ele não veio por outro motivo. Então, esses dois momentos envolvidos por Santa Dulce, claro, junto com o próprio dia da canonização, foi assim uma semana muito intensa, muito rica, que me deixou marcas profundas no coração. As procissões e as caminhadas de fé que o senhor presenciou ao longo desses 9 anos também são momentos que o senhor vai carregar consigo? Ah, sim. Primeiro, a procissão, a caminhada penitencial. Bonita. O pessoal pensa, meu Deus, teve anos aí de um calor imenso. Outro ano de chuva intensa e o pessoal lá firme, não desistindo. Depois, Corpus Christi, assim, a expressão de fé e de amor à Eucaristia. Domingo de Ramos, aqueles ramos iguais, todo mundo participando, aclamando Jesus, são momentos que a nossa fé tem essa dimensão assim pública, social, e são momentos importantes. Vou levar lembranças bonitas desses momentos e eu tenho certeza de que jamais se apagarão do meu coração. Em relação ao cardeal Dom Sérgio da Rocha, vocês estiveram juntos, né? Os senhores estiveram juntos ao longo da CNBB também, né? Ele na presidência e o senhor na vice-presidência. Como é que o senhor vê essa construção de relação nesse período e agora ele é nomeado para ser o nosso arcebispo? O senhor acredita que isso seja uma providência divina também, intercessão, a moção de Deus mesmo e até a intercessão dos nossos santos? Eu penso que sim, porque essa é uma das surpresas do Espírito Santo. Eu jamais podia imaginar que seria ele, lá em Brasília, cardeal, a vir me substituir. Antes dos 4 anos da presidência, nós trabalhamos juntos na mesma comissão, a comissão de doutrina. Sempre fomos muito amigos, muito próximos. Depois, ao longo de 4 anos, ele presidente, eu vice, tínhamos encontros ao menos uma vez por mês. Sempre com muita liberdade, nada de formalidade. Ele tem um repertório de histórias, mas tudo de fatos da vida dele, que parece que viveu 150 anos. E ele mesmo diz, olha, é verdade, porque ele pensa, eu começo a rir, e eu sei que não são inventadas. Então, isso vai ser importante aqui em Salvador, o humor dele, essa capacidade de acolhida, essa simplicidade. Eu tenho certeza que em pouco tempo ele conquistará o coração aqui, não só do soteropolitano, mas também do baiano. Dom Murilo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, o desejo do senhor também para o cardeal, né, para ele que está chegando na nossa sede primacial, e a sua mensagem para as pessoas que estão acompanhando essa live. Eu já me antecipo agradecendo o senhor, antes de mais nada, como cristã católica. Muito obrigada pelo pastoreio do senhor, pela dedicação, pelo sim que o senhor deu a cada um de nós, pelos aprendizados. Eu digo isso realmente enquanto cristã católica, eu não estou falando aqui mais como jornalista, mas como cristã. Aprendi muito com o senhor, agradeço, louvo a Deus pela sua vida e peço sim que Nossa Senhora continue intercedendo pelo Senhor, Santa Dulce dos pobres, que ela sempre esteja ao lado do Senhor. E o Senhor mantenha sendo, sim, essa pessoa humilde, como várias pessoas disseram aqui ao longo da live, eu vim acompanhando os comentários, a sua humildade, o seu carinho, o respeito que o Senhor teve conosco ao longo desse período, é algo de se admirar e, sim, que cada um de nós, acredito eu, isso não é algo que vem só de mim, mas de todos os baianos, as pessoas que conheceram o Senhor, que tiveram o prazer de conviver com o Senhor, vamos levar conosco. Muito obrigada. Olha, a mensagem que eu tenho está resumida em 3 palavras que compõem o meu lema episcopal, lá da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Na hora que você, meu irmão, minha irmã, entender isso, e que isso penetrar no seu coração, sua vida mudará. O seu caminho de santidade terá uma velocidade imensa. Por quê? Porque se Deus é amor, se Ele me ama, eu vou ter medo de quê? Vou me preocupar com quê?
Vou confiar nele. Deus é amor. Repita isso muitas vezes na sua vida, onde você estiver caminhando, andando, na cama, no trabalho. Por outro lado, que você ajude outros a penetrarem nessa verdade. A Dom Sérgio, que o Espírito Santo o ilumine. Eu já disse para ele terá aqui muito trabalho. Muito trabalho. Eu ainda não disse para ele o que eu falei já para dois que ficaram bispos. Ficaram bispos e eu fui um dos primeiros a saber, me comuniquei com eles, os dois são amigos. Eu disse, olha, não se preocupe. No começo, você pensa que a vida de bispo é difícil, é problemática, mas não se preocupe. Depois você vai descobrir que é muito mais difícil do que você imaginava. Muito mais complicado. E um pior é que repetiu isso no final da sua ordenação. Ah, Dom Murilo me disse isso. Mas, na verdade, é. Mas, olha, a graça de Deus não falta, a força dele não falta, a sua luz não falta. E ele quer que a gente realmente... Para isso deu inteligência para nós, capacidade de trabalho, para a gente tocar o barco aí em frente, como fizeram os apóstolos. E termino então, dando a bênção, é isso? Sim, fique à vontade, Dom Murilo, E quero agradeço. que essa bênção, através de você, meu irmão, através de você, minha irmã, penetre em toda a nossa arquidiocese e todos aqueles que nos acompanham. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Dom Murilo. Deus abençoe o senhor. Fique em paz. Obrigada, tá bom? Tenha um bom dia. Bom dia. Deus é amor. Essa foi a live com o nosso administrador apostólico Dom Murilo. Agradeço a cada um que acompanhou essa live. Obrigada pelas mensagens. Obrigada, Dom Murilo, mais uma vez. Como eu disse, eu agradeço a ele enquanto cristã católica. E fiquem bem, fiquem em paz e aquele lembrete de sempre. Se puder, fiquem em casa. Se forem sair, por favor, tenham os devidos cuidados. Usem máscaras, mantenham o distanciamento social e tenham um bom dia. E lembrando que na próxima semana nós temos live entrevista na quarta-feira e amanhã temos a posse do cardeal Dom Sérgio da Rocha. Acompanhe aqui, o Fé Católica estará presente na coletiva de imprensa. Fiquem atentos às nossas redes sociais e também ao nosso site. Acompanhem tudo. Obrigada, tenham um bom dia.